Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e tenham acabado aqui devido a alguma recomendação esdrúxula do YouTube, sejam bem-vindos. Meu nome é Flaubert e esse é o Catedrais de Babel, que é um espaço no qual eu me predisponho simplesmente a fazer registro dos últimos livros, gibis, filmes e séries com os quais eu entrei em contato. E pois bem, hoje eu estou aqui para, hoje pelo menos agora, estou aqui para falar sobre uma coisa que é especial, que eu conheci ali há quase 20 anos atrás, ou talvez há mais tempo do que isso, mas que na época eu não consegui comprar, porque na verdade inicialmente eu assisti o longa-metragem, que é espetacular. Depois, um amigo me contou que tinha um gibi sobre aquele OVA, né, aquele longa de animação japonesa. E tinha uma livraria aqui na minha cidade, ou pelo menos na cidade vizinha, que era uma livraria espetacular. Era num espaço, assim, muito dinâmico, né? Tinha livraria, tinha uma sala para realização de eventos e minicursos, tinha galerias de arte. E naquela livraria em especial, eles tinham esses livros tradicionais e também tinham mangás. E eu vi que havia, acho que era o volume 3 dessa série, que a época era muito cara e eu não comprei. Então, já não está no volume 3, eu não vou comprar. Se estivesse no 1, eu compraria. E depois, muito recentemente, a editora JBC conseguiu reeditar e republicar essa série aqui no Brasil, pelo menos volume 1. Porque parece que o grupo editorial no Japão, que é detentor dos direitos autorais dessa obra em particular, ela é muito preciosista em relação ao modo como essa obra em particular será publicada ou é publicada em outros países. E no caso do Brasil, ela ficou muito ressabiada, aparentemente, porque inicialmente uma editora comprou os direitos autorais para publicar no Brasil, não seguiu as diretrizes editoriais que esse grupo japonês orientou, então ela teve esses direitos cerceados e recentemente a JBC conseguiu comprar esses direitos para publicar aqui no Brasil. O que me chateia na editora JBC não é a forma como ela publica os seus títulos aqui no Brasil, né? Mas sim, entre aspas, a falta de explicitação sobre a periodicidade. Essas revistas vão sair, terá uma periodicidade mensal, bimestral, semestral, anual, só Deus sabe. Então você, que assim como eu, coleciona títulos da editora JBC, tem que constantemente visitar o site, ver o canal deles no YouTube, a página deles no Instagram e buscar informações sobre quando que os títulos que você coleciona terá uma nova edição. E é isso que acontece com Nausicaa, do Vale do Vento, que, como eu disse, saiu esse primeiro volume, que atualmente está de R$ 29, R$ 28 na Amazon. Dá até vontade de comprar alguns para presentear algumas pessoas, que é uma história espetacular. Mas não faço a menor ideia de quando sairá um segundo volume, né? Que eu gostaria que a editora JBC fosse mais preciosista em relação a isso, né? E explicitar os seus leitores, os seus consumidores, de quando você terá os novos volumes, né? De qual é a periodicidade dessas edições. Se não é possível ela dar uma resposta definitiva, mas pelo menos dizer, olha, a previsão é de que elas que tem uma periodicidade trimestral, semestral, anual, que seja, mas que diga, para que você, consumidor, assim como eu, saiba quando que essas edições serão publicadas, né? E ela veio com um pôster que eu só desmontei uma vez. Eu vou mostrar agora aqui diante das câmeras, ou da câmera, né? Eu não vou abrir muito para não estragar, né? Mas é um post assim, com uma ilustração bem bonita, né? Colorida. Se não me engano, é o único mangá do Hayao Miyazaki, que ele diz que ele não... Porque, enfim, né? Daqui a pouco eu comento sobre isso. Aí, junto com a revista, dentro dela encadernado, também vem um, em traças, um mini pôster
Eita, deixa eu mostrar aqui que é até meio complicado para mostrar. Tem um mini pôster, que na verdade esse mini pôster ele serve para encartar, na verdade, um mapa da região na qual se passa a história, né? Tem esse... Como é que ele chama? Meu Deus, eu esqueci. É o Mar Podre. É uma história de... É um tema que eu já percebi que é recorrente na obra do Hayao Miyazaki. Aí, como assim é um tema recorrente? Se você disse, ou acabou de afirmar, que é o único mangá que ele tem. Pelo menos é o único mangá que eu conheço dele. E, na verdade, o Hayao Miyazaki, ele se especializou em produzir, em trabalhar no cinema de animação lá no Japão. E no final aqui desse mangá, né, desse volume pelo menos, tem uma mínima micro biografia aqui do Hayao Miyazaki, né? Aí tem esse como subtítulo: a obra do mestre Hayao Miyazaki, do início na carreira na Toyo Animation aos clássicos do estúdio Ghibli. Conheça a trajetória do maior diretor de animação do Japão. Aí fala, na verdade ele teve uma formação universitária inicial na área de sociologia, de administração de economia, uma coisa assim. Tinham, acho que essa aptidão, essa afinidade por desenho, passou por vários estúdios até conseguir montar o seu próprio. Aí tem dizendo quais são as suas principais obras, né, em animação, quando que elas foram publicadas ou lançadas, o título original, o título em português, quais são os projetos atuais, quais são os principais prêmios que ele ganhou. Ganhou assim como é que eu posso dizer? Uma fama internacional com A Viagem de Chihiro, que ele foi agraciado, entre aspas, com o Oscar, né, de melhor filme de animação. Outros filmes dele, eu acho que o Castelo Animado, também foram indicados, mas não chegou a ganhar. Atualmente tem um filme dele aí que está prestes a sair nos cinemas, que eu nem ouvi anunciando o nome. E no final tem um comentário do próprio Hayao Miyazaki sobre o Nausicaa, que ele diz que essa personagem, a Nausicaa, existe uma personagem literária chamada Nausicaa, que ela aparece na Odisseia, que ela é a princesa, a rainha dos Feácios. Eu acho que é esse o nome do povo. Porque o Odisseus, depois de pelejar 9 anos nos mares, ele chega nu, ensanguentado, já bem com o corpo cansado nas praias desse reino, né, que é uma ilha. Ele é encontrado pela Nausicaa e pelas suas damas de companhia. Elas o conduzem até o palácio. Até a Nausicaa tem um certo interesse amoroso pelo Odisseus, mas o pai não permite a união entre eles, né? E o Odisseus parte lá para o seu reino, em Ítaca, né? Para Penélope e o Telêmaco, né? Com a sua esposa e o filho. E o Hayao Miyazaki, ele diz que originalmente ele não conhecia a Nausicaa pela leitura da Odisseia, mas sim pelo um pequeno resumo, um verbete sobre ela, que apareceu numa espécie de dicionário de mitologia grega, que era publicado no Japão, que ele leu, gostou muito da personagem, e depois ele conheceu uma outra personagem, né, uma princesa, entre aspas, que ele acabou fundindo a Nausicaa com essa outra personagem de fábulas japonesas para criar a Nausicaa do Vale do Vento, que é uma princesa que aparece nessa revistinha aqui, nesse mangá. Por enquanto, como é que se diz? A JBC, a editora JBC só lançou um volume. Não, pelo menos que eu saiba, não tem uma previsão de quando sairá os próximos volumes. Eu gostaria muito. O Nausicaa aqui apresenta um tema que, pelo que eu já percebi, é recorrente nas obras, né, no cinema de animação do Hayao Miyazaki, que é essa preocupação com questões ambientais. Ele se passa num futuro distópico, pós-apocalíptico, no qual eles narram o seguinte: há 1000 anos no passado, houve uma civilização opulenta que conquistou o planeta inteiro, mas devido a conflitos, problemas de poluição e de gestão ambiental, essa civilização entrou em declínio, e 1000 anos depois é o período no qual a história da Nausicaa se ambienta. Que ele diz que o mundo inteiro foi contaminado, talvez por radiação, um tipo de contaminação que eles desconhecem, pelo menos a natureza,
e uma grande, que eles chamam de floresta podre, toma conta desse mundo, né? Domina o mundo. É uma floresta que é aparentemente contaminada por fungos que exalam esporos e gases tóxicos que são altamente prejudiciais à vida, em especial à vida humana. E essas poucas comunidades humanas que restaram estão tendo cada vez mais nascimentos prematuros ou bebês natimortos. Nessas comunidades humanas, elas ficam restritas às poucas regiões do mundo que ainda não foram tomadas por essa floresta podre e a contaminação produzida por ela através de esporos de fungos venenosos. E eles são comunidades que vivem em regiões cada vez mais restritas, limitadas, com populações que não crescem mais devido ao, repetindo, devido ao número de bebês prematuros ou natimortos. Então, a humanidade meio que ela está fadada à extinção. Seus números vêm decaindo muito rapidamente e os poucos elementos tecnológicos que eles têm são ainda a herança dessa civilização belicista que existiu há mais de 1000 anos. Então eles ainda têm resquícios dessa tecnologia do passado, né, de aeronaves, de barcos, etc. E Nausicaa, ela descobre um segredo que é revelado aqui, né, logo nesse primeiro volume, né, sobre, entre aspas, a real motivação da existência disso que eles chamam de floresta podre, que é muito interessante essa visão do Hayao Miyazaki sobre a natureza, de que a natureza ela funciona a partir de dinâmicas e de mecanismos próprios de autorregulação e autossustentabilidade, ferramentas essas que talvez sejam tão complexas que a humanidade, assim, na sua arrogância, na sua prepotência, é incapaz de admitir a sua existência. Então, o que é visto pelos humanos como algo degradante e contrário à vida, na verdade são mecanismos não só de autodefesa desses próprios ecossistemas que existem na Terra, mas não só de autodefesa, mas de autopurificação, limpeza, aperfeiçoamento e características que permitem a perpetuação e a manutenção da vida na Terra. Então é muito interessante a forma como o Hayao Miyazaki pensa a natureza, os ecossistemas e como deveria se dar essa relação da natureza com o ser humano. Geralmente os mangás eles são em preto e branco, mas aqui na Nausicaa, né, do povo do Vale do Vento, do Vale do Vento, a revista não é preto e branco, é marrom e branco, é sépia. Ele tem uma cor que é diferente, né? Não é preto. Tem um desenho assim que é rico em detalhes, e o Miyazaki ainda diz que não gosto de desenhar. Não que não gosto, né? Não sei desenhar, meus desenhos são feios. Ele é bem assim modesto, mas os desenhos não são feios. E tem uns insetos gigantes, como esses que eles chamam de humos, que vivem ou que conseguem prosperar nesse mar podre, né? Que é essa gigantesca floresta tomada por fungos gigantes e aparentemente tóxicos, né? Daí vai. Aí é travada uma guerra entre esses aspas, países que existem sobrevivendo nas áreas que ainda não foram tomadas pelo mar podre, né? Como diz que é essa floresta de fungos tóxicos gigantes. E eu não vou dar detalhes adicionais à história para não estragar algumas surpresas que acontecem ao longo dela, né? Sobre mistérios a que serem desenvolvidos, a relação entre a Nausicaa e alguns desses humos, né? Há uma espécie de forma de comunicação entre o ser humano e esses entes naturais, que eu imagino que foi utilizado, serviu de inspiração para o James Cameron, para a série Avatar, né? Que recentemente saiu um segundo filme. E, por enquanto, é só. Deixa aqui a recomendação de leitura da Nausicaa, do Povo do Vento, né, do Hayao Miyazaki. Finalmente nós temos essa obra republicada aqui no Brasil. Espero que a editora JBC consiga concluir essa série, que parece que ela terá 6 volumes, 8 volumes, uma coisa assim, ela é bem curtinha. Enfim, pessoal, por enquanto é só.
até breve. Como eu disse, deixo a recomendação aqui de leitura do Nausicaa, do Hayao Miyazaki, e até a próxima leitura, até o próximo vídeo, né?